Vamos juntos, 12h03, boa tarde para você. A gente começa o RJ com informações do Complexo Penitenciário de Bangu. 2 ex-governadores do estado passaram a primeira noite por lá. Você vem acompanhando com a gente aqui no RJ, viu ontem, o Sérgio Cabral foi preso em mais uma etapa da Operação Lava Jato. E um dia antes, na quarta-feira, o Antônio Garotinho também preso por suspeita de compra de votos. Vamos até lá, o repórter Carlos Delanoy está ao vivo, em frente ao conjunto de presídios. Lanoy acompanhando todas as informações por lá. Cabral e Garotinho estão em celas próximas, né, Lanoy? Boa tarde. Boa tarde, Vandrei. Boa tarde a todos. Nós estamos em frente ao Complexo Penitenciário de Jericinó, em Bangu, onde estão os 2 ex-governadores passando dentro de uma cela presos. O ex-governador Antônio Garotinho chegou aqui ontem à noite. Ele está numa cela gradeada dentro de uma unidade hospitalar, porque ele foi transferido para cá ontem à noite. Ele estava no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio, desde quarta-feira, internado com dores no peito, pressão alta e suspeita de problemas cardíacos. Essa transferência teve uma grande confusão, houve uma resistência por parte do próprio Garotinho e da família dele, que não queriam que ele fosse transferido para cá, onde vai ter que dividir o espaço com outros presos. A cela de Antônio Garotinho está a 500 metros, 1 quilômetro no máximo de distância do presídio de Bangu 8, onde está o ex-governador Sérgio Cabral. Ele divide uma cela de 9 metros quadrados com outros 5 presos. Os agentes penitenciários rasparam a cabeça do ex-governador Sérgio Cabral, que usa uma calça jeans e camisa branca como os demais presos. Enfim, está aqui os 2 ex-governadores estão dividindo aqui a cela, ainda não. Os 2 ex-governadores estão dividindo aqui todo o complexo penitenciário de Bangu. E nós vamos ver como foi essa manhã na reportagem de Paulo Mário Martins. De um dia para o outro, nova realidade. Acostumado a viver num apartamento amplo, no bairro que tem o metro quadrado mais caro do Rio, Sérgio Cabral passou a noite em condições bem mais modestas. O novo endereço é o Complexo Penitenciário de Bangu. Ele dormiu numa cela de 9 metros quadrados, onde vai passar os próximos dias. Sérgio Cabral está numa ala do presídio destinada a detentos com curso superior. É uma unidade que ele já conhece, mas por uma outra razão. Foi ele quem inaugurou Bangu 8 quando era governador. E é lá que ele está preso agora. Por aqui, nada de mesa farta. Cabral tomou o mesmo café da manhã oferecido aos outros presos. Pão com manteiga e café com leite. Agora, no almoço, o cardápio é arroz ou macarrão, farinha, feijão e carne vermelha ou branca com legumes, salada e refresco. O mesmo do jantar. E para o lanche vai ter pão com manteiga, bolo e guaraná. Cabral foi preso ontem em casa às 6h30 da manhã. Foi levado para a sede da Polícia Federal, onde prestou depoimento. 10 horas depois, chegou ao IML para fazer exame de corpo de delito. O ex-governador estava de camisa azul clara, a mesma roupa com que foi preso. E saiu depois de 5 minutos. O comboio seguiu em direção a Bangu, na Zona Oeste. Na Avenida Brasil, na altura de Irajá, moradores se reuniram nas passarelas para ver os carros da PF passarem e comemoraram a prisão do ex-governador. Teve gente que correu atrás. Esse motociclista se arriscou para gravar um vídeo. 5 adolescentes foram para o meio da pista. Um deles bate palmas quando passa pelo carro onde Sérgio Cabral estava. O ex-governador chegou em Bangu pouco depois das 7 da noite. Foi recebido com fogos de artifício e por bombeiros. Para os procuradores, Sérgio Cabral saqueou o Estado com atos de corrupção envolvendo as empreiteiras contratadas para executar grandes obras. As propinas chegariam a 224 milhões de reais e incluiriam mesadas para o ex-governador. Houve pagamento de mesada de 200 mil reais no primeiro mandato e no segundo mandato do Sérgio Cabral essa mesada subiu para 500 mil reais por mês. A investigação ela comprova ou ela aponta um pagamento de propina pela Andrade Gutierrez de pelo menos 7,7 milhões de reais e pela Carioca Engenharia de pelo menos 32,5 milhões de reais. A função do ex-governador era realizar os contatos políticos com as pessoas de maior hierarquia nas empreiteiras das quais solicitava propina.
Segundo as investigações, pediu 5% de propina no valor das obras do Maracanã. Esse pagamento era feito em espécie, em propina em dinheiro, geralmente gerada através dos caixas 2 das empreiteiras. Os investigadores afirmaram que o esquema incluiu obras de reforma do Maracanã para a Copa do Mundo, a construção do Arco Metropolitano e o PAC das Favelas, obras de urbanização em comunidades do Rio. O Ministério Público Federal revelou como era a estrutura da organização. Abaixo do ex-governador, 2 secretários do governo Cabral eram os chamados operadores administrativos: Wilson Carlos, ex-secretário de governo, e Hudson Braga, ex-secretário de obras. Eles solicitavam e administravam o recebimento das vantagens indevidas pagas pelas empreiteiras. Wilson Carlos, que era o braço direito de Cabral, foi preso em casa na Gávea, na zona sul do Rio. Ao sair, ele não quis falar. O que o senhor tem a dizer em sua defesa? O senhor recebeu propina? A investigação revelou que o Wilson Carlos organizava a cobrança da propina em obras do governo pela Andrade Gutierrez, Carioca Engenharia e demais empreiteiras envolvidas em regime de cartel. As investigações apontam também que o secretário de obras Hudson Braga cobrava propina além até do que era combinado, 1% do valor das obras realizadas, e que ele chamava de taxa de oxigênio. Abaixo dos secretários estavam os operadores financeiros: José Orlando Rabelo, Wagner Jordão Garcia, Carlos Miranda e Carlos Bezerra. A função deles era repassar a propina e fazer operações para esconder a origem do dinheiro. Carlos Miranda foi casado com uma prima do ex-governador. A justiça diz que ele era o homem da mala, responsável pelo recolhimento da propina. O dinheiro era colocado em mochilas. Ele é economista e teve carreira de funcionário público comissionado por indicação política do amigo Sérgio Cabral. Chegou a ser sócio do ex-governador. Todos foram presos. A mulher de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo, foi levada coercitivamente pelos policiais, obrigada a depor. A investigação apontou atos de ocultação de patrimônio praticadas pelo ex-governador, inclusive por meio da ex-primeira-dama. Foi uma verba de propina bastante substancial, um dinheiro em espécie entregue regularmente desde janeiro de 2010 até a renúncia do Cabral em abril de 2014. Foram quase 40 milhões de reais de dinheiro vivo. Na ação de ontem, 230 agentes da Polícia Federal estiveram em 38 endereços em 5 cidades, numa operação inédita entre as forças-tarefas da Operação Lava Jato, no Rio e em Curitiba. O juiz Sérgio Moro também pediu a prisão preventiva do ex-governador por causa de pagamento de vantagens indevidas no contrato entre a Andrade Gutierrez e a Petrobras, em obras no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, Comperj. Hoje é dia de visita no presídio. Parentes de outros presos disseram que levaram mais de um mês para conseguir a carteirinha que dá direito à visita. Até o fim da manhã, nenhum parente de Cabral tinha aparecido por aqui. A Secretaria de Administração Penitenciária disse que, em média, os parentes dos presos levam 15 dias para receber essa carteirinha de visitante e que, dependendo do caso, visitas extraordinárias podem ser autorizadas antes desse prazo. Gente, ontem o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, o deputado Jorge Pisciani, defendeu o ex-governador Sérgio Cabral. Decisão judicial não se discute, né? Ele terá a defesa dele, eu acredito que ele provará sua inocência. O governador Luiz Fernando Pezão disse esperar que tudo seja esclarecido e pediu que se garanta o amplo direito de defesa. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, não quis se manifestar. O presidente nacional do PMDB, senador Romero Jucá, afirmou que o partido não é afetado com a prisão de Sérgio Cabral e que é importante dar direito de defesa, que os fatos devem ser investigados com profundidade para que se tenha uma convicção e um julgamento na justiça. O escritório de Adriana Anselmo, ex-primeira-dama, informou que ela só vai se manifestar durante o dia de hoje. E os advogados de Sérgio Cabral não retornaram as ligações da nossa produção. Nós também não conseguimos contato com a defesa de Wilson Carlos, do Hudson Braga, Carlos Miranda, o José Orlando Rabelo, o Wagner Jordão Garcia, o Carlos Miranda, o Luiz Carlos Bezerra, o Alex Sardinha, Paulo Fernando Magalhães Pinto e o Luiz Paulo Reis. E a Delta Construções Andrade Gutierrez e a Carioca Engenharia não comentaram esse caso. 12h13.